Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um portal AtoCast, o seu canal de entretenimento, comunicação, todas as informações sobre política aqui na região do Alto Tietê. E hoje trazemos um convidado para lá de especial. E, aliás, eu quero agradecer muito já a presença do prefeito Pedro Isch, prefeito de Suzano, aqui conosco. Muito obrigada, prefeito, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar pela primeira vez com você aqui nos nossos estúdios no Mogilar, viu? Obrigado, Marici. Obrigado a todos do AtoCast. É um prazer estar aqui. A cidade de Suzano, que é uma cidade vizinha aqui, a cidade de Mogi das Cruzes. Então vai ser um bate-papo muito interessante, onde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os desafios da nossa cidade, aquilo que já foi realizado, que ainda tem para ser realizado ao longo desses 4 anos. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu quero aproveitar para começar falando da sua trajetória política. Como é que foi a sua entrada na vida pública? Foi em 2008, né? Ao lado do ex-prefeito Rodrigo Achiuchi, né? Isso, em 2008 eu tive a oportunidade de estar com ele junto na campanha eleitoral daquele ano, né? Um pouquinho antes, em 2004, meu pai, na primeira eleição, já ajudou o Rodrigo. Em 2008 eu acabei ajudando o Rodrigo e encabeçando um pouco dessa vontade política minha e no caso dele também, que é do candidato. E de lá pra frente eu não parei mais. Deslanchou, né? Deslanchamos, a gente tem aquele ditado que quando a política pega na gente, a gente não consegue mais soltar dela, né? Os desafios começam a se iniciar, e aí a gente foi tendo uma trajetória junto, né? Participando de algumas eleições, ao longo desse período ocupando alguns cargos públicos, mas em 2012 foi quando eu resolvi sair candidato pela primeira vez. Então fui candidato a vereador, né? Fiquei de segundo suplente, né? Bati na trave naquela ocasião. E aí eu falei, bom, vou tentar mais uma vez aí. E aí depois vem toda uma história onde eu fui eleito vereador, fui secretário de saúde e eleito prefeito no ano de 2024. Já vamos chegar lá, mas só uma curiosidade. Vocês eram amigos de infância, você e o Rodrigo? Vocês têm muitas afinidades, né? Cresceram juntos? Como é que foi essa história? Na verdade o Rodrigo tem alguns anos mais velho que eu, Marici. Então o Rodrigo, ele tem 10 anos mais velho que eu. Um pouquinho, acho que mais. Então, o que aconteceu é que a cidade de Suzano, nós frequentávamos o mesmo clube, minha família tinha muita amizade com a família do Rodrigo, então eu sempre estive ali próximo da família. O Rodrigo sempre estava ali com meu pai, né? Meu pai tinha um comércio na cidade, então a gente conviveu aí esse período aí, sempre juntos, né? Então fizemos, o Rodrigo, ele fazia Kendo, né, lá no Bunkyo de Suzano. Eu era frequentador do Bunkyo de Suzano e também fazia Kendo na mesma academia. Então a gente já se conhecia já há algum tempo, né? Então ficou mais fácil essa aproximação, né? Muito legal. E, assim, o Instituto Braz Santos, que é um instituto de pesquisa, fez uma pesquisa a respeito da sua atuação como prefeito e constatou, né, com a população suzanense, que havia muita expectativa em torno do seu nome por causa do trabalho que o ex-prefeito Rodrigo Achiuchi fez na gestão dele. Então, muita gente achava que o senhor não ia corresponder a essa expectativa. E, no fim, o Instituto acabou descobrindo que não, que pelo contrário, que a população acredita que o senhor está realmente fazendo um trabalho tão bom quanto o do Rodrigo. Eu queria saber como é que o senhor recebe essa informação? É com alívio ou é com surpresa? Qual é o sentimento? Mas assim, quando a gente estava à frente da nossa campanha eleitoral, nós tínhamos um discurso que era a continuidade do governo. Então, teoricamente, quando nós iniciamos o nosso mandato, a gente já tinha de forma muito organizada todas aquelas obras, todos aqueles projetos, o investimento da cidade. A gente tem com muita clareza tudo aquilo que a gente vai fazer. E isso na administração pública é importante. Você pegar uma cidade bem organizada é muito mais fácil de você pegar uma cidade como o Rodrigo pegou lá em 2016, em 2017. Então a gente tem isso de forma muito organizada. Eu até acompanhei também a pesquisa, né, do Instituto Braz Santos, bem próximo de algumas pesquisas que a gente faz de forma interna, né? Então realmente é isso, a gente está dando continuidade, né? Falamos à população que íamos terminar a FATEC, que iríamos iniciar a alça do Rodanel, que iríamos dar conclusão ao Roberto Simons, que íamos continuar com o plano de pavimentação, que ia dar continuidade ao Hospital Federal, à UPA de Palmeiras. E exatamente aquilo que a gente falou nas ruas é o que a gente está mantendo como
nosso compromisso de campanha, que é a continuidade de governo. Então eu acredito que, conforme foi falado na rua, a gente está dando continuidade a todo esse trabalho. Eu acredito que a população tem reconhecido isso nas ruas, né? Hoje e na segunda-feira eu estive num bairro chamado Vila Fátima, um bairro que nós vamos pavimentar 14 ruas e estamos fazendo um muro de contenção lá. Então você vê que eu estava lá na rua, uma mulher parou: ô prefeito, obrigado, parabéns pelo trabalho, é isso aí, estou gostando do seu trabalho. Então tudo isso acho que é um reconhecimento da população, de uma cidade que quando a gente chega e começa a trabalhar, é uma cidade que é organizada e a gente tem muito claro quais são os nossos próximos passos. Sim, essas metas são muito bem estabelecidas, Sim, né? Tanto correto. que você deu uma entrevista recente para o Edgar Leite, lá do Diário de Suzano, fazendo um balanço dos seus primeiros 6 meses de mandato, né? E dizendo que tem em previsão 50 obras para fazer em Suzano ainda até o final do ano. É uma meta bem, vamos dizer assim, arrojada, né? Mas assim, a gente tem uma meta de poder entregar aí 50, são mais de 50 obras ao longo do nosso mandato. Fora isso, a gente tem obras que são obras novas que a gente quer fazer, desde o plano de pavimentação até outras ligadas à saúde, que agora está entrando no nosso radar, que é a Policlínica, um centro desportivo na região de Palmeiras, uma piscina na região norte. Então a gente tem vários projetos e, como a gente falou, realmente uma meta muito audaciosa, mas que eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir ela. Muito bem. Como é que o senhor enxerga o desafio, então, de suceder o Rodrigo Achiuchi? Porque eu percebo que ele ainda é bastante presente na Prefeitura de Suzano, está sempre preocupado, sempre aconselhando. O senhor já se imaginou caminhando sozinho, sem a ajuda dele? Sim, na verdade, todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho de forma coletiva. Então, eu fui eleito com um grupo político ao meu lado. Então, o Rodrigo, por mais que ele esteja atuando na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, o Rodrigo ele mora na cidade de Suzano, tem todo um carinho pela cidade, né? Então, o Rodrigo sempre está ali, a gente sempre está conversando, e é sempre muito importante, né, a gente ter uma figura com experiência na administração pública, um prefeito que deixou o mandato com mais de 93% de aprovação na cidade. Verdade. Então, quem não quer uma pessoa dessa ao nosso lado, que é o nosso caso ali. Então, a gente sempre está trazendo o Rodrigo ali para poder opinar em alguns projetos que a gente sabe que são projetos importantes na área de mobilidade, de infraestrutura para a cidade, porque além da nossa visão, o Rodrigo também tem uma visão diferenciada sobre a cidade de Suzano. Então isso para mim é um motivo de muito prazer ter o Rodrigo com a gente lá, para poder fortalecer ainda mais esse elo de construção sobre os projetos da cidade e o olhar da comunidade. Prefeito, tem uma área que eu sou particularmente muito apegada, que é a área da mulher, a área de proteção à mulher, né? Sim. E Suzano sempre teve um cuidado muito grande com essa questão, né, de ter delegacias para a mulher, de ter mecanismos de proteção e defesa, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e já aproveitando para falar um pouquinho do trabalho da Débora Rafowich, que é sua esposa, que também está fazendo um excelente trabalho à frente do Fundo Social, né? Sim, a cidade de Suzano ela sempre teve uma política pública muito efetiva voltada às mulheres, né? Recentemente a gente teve a caminhada da Patrulha Maria da Penha, que na cidade de Suzano ela é um exemplo para várias outras cidades. A gente tem um trabalho muito forte com relação à mulher. Temos a Clínica da Mulher, né, que foi uma clínica voltada para as mulheres, que está em pleno funcionamento na cidade de Suzano. Temos várias políticas bacanas para as mulheres. E a Débora ela vem também com a mesma pegada de poder fazer esse trabalho e ter uma atividade, né, uma atividade em rede fortalecido para as mulheres. Então a Débora iniciou vários programas, a gente tem programa de capacitação para as mulheres, a gente tem uma rede de acolhimento, temos a coordenadoria da mulher e os nossos projetos estão sempre voltados aí a poder auxiliar as mulheres, principalmente aquelas vítimas de violência e aquelas que estão em algum estado de vulnerabilidade social. Então a Débora tem trabalhado muito, quero mandar um beijo muito especial para minha esposa Débora, que além de trabalhar todos os dias, ainda chega em casa, tem que cuidar das crianças, é dupla né? jornada, É não dupla tem jeito. jornada. Então eu queria mandar um beijo e agradecer a Débora por todo esse empenho, por todo esse trabalho, não deixando a peteca cair, né? Dando continuidade a essa gestão, né? A esse trabalho que foi realizado pelo Rodrigo e pela Larissa, e projetos fundamentais
que foram estabelecidos como meta no nosso plano de governo também. A Débora está lá batalhando, encarando para que a gente possa continuar esse legado. Com relação à saúde, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que estão as obras, né, do Hospital Federal? Como é que está a situação do Agarrate, né? Tá. Agarrate, que Agarrate, é o antigo Hospital Regional do Alto Tietê, que é do antigo HC. Isso, queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois equipamentos. Tá. O Hospital Regional do Alto Tietê, ele foi concebido através do antigo HC. Então, a gente tem lá os leitos de atendimento, a gente tem os leitos de atendimento de longa permanência, temos as enfermarias, as clínicas médicas, e agora a gente está iniciando o plano de cirurgias, e agora o Estado está iniciando agora os leitos de hemodiálise. São 40 leitos de hemodiálise, que dá um total ali de mais de 160 vagas ali por dia. A obra já está em andamento, né? Agora é uma questão aí de dias aí para a gente poder inaugurar. Isso vai ser muito importante porque a gente tem visto aí quanto a região tem sofrido com vagas de hemodiálise. Suzanenses fazendo hemodiálise fora da região, né? Mogianos e toda a região aqui tendo uma dificuldade muito grande nessa questão da hemodiálise. Então daqui a alguns dias a gente tem aí notícias boas para o Agarrate. E o Hospital Federal, que a gente já está chegando aí próximo a 80% da sua conclusão, né? A gente tem uma perspectiva de inauguração aí, de entrega de obra para o ano que vem, né? E aí, posteriormente isso, a gente poder habilitar os leitos, colocar equipamento, colocar mobiliário e poder licitar então o hospital e abrir esse tão sonhado equipamento para a cidade de Suzano. Então, duas obras super importantes. Além disso, né, lógico, temos todo um atendimento agora através do HMS, do Hospital Municipal Suzano, que faz lá um grande trabalho com mais de 200 partos, mais de 130 cirurgias ortopédicas, temos clínica geral, clínica médica, clínica cirúrgica, enfermagem, pediatria. Então, assim, tem também um grande trabalho movimentado pelo Hospital Maternidade de Suzano. E esses equipamentos, eles estando em pleno funcionamento, desafogam também as cidades do entorno, né? Com certeza. Prefeito, isso é uma política que acaba favorecendo todas as cidades do Alto Tietê, né? A gente sempre fala que a saúde, ela não tem como ter fronteira, né? Você não consegue fazer um muro na divisa das cidades e não permitir que as pessoas usem os equipamentos. Então, com isso, quando a gente estabelece meta e a gente de forma organizada começa a pontuar, abrir equipamento, abrir leito, isso ajuda toda a região, né? Então, quando Suzano abre leito, o meu paciente ele deixa de ir a outra cidade que ele possa procurar o atendimento, né? Quando a cidade de Poá abre leito, quando Mogi abre leito, quando Guararema, agora que é o caso do hospital que está sendo construído em Guararema, tudo isso fortalece. A saúde a gente tem que pensar em rede, a gente tem que pensar em região. E quando há esses avanços, né, isso é muito importante não só para a cidade, mas para a região como um todo. Quando você foi secretário de saúde, esse já era um dos principais desafios, né? Esse já era, tanto que falava-se muito da regionalização do CROSS e outro... Atual Ciresp. Né? Isso, e um outro também trabalho que tinha também era na questão da gente poder descentralizar os serviços de saúde. Na nossa gestão a gente conseguiu fazer isso, inauguramos uma unidade de pronto atendimento da Zona Norte, conseguimos melhorar os atendimentos dos postos de saúde, inauguramos clínica da mulher, inauguramos clínica da família. Então a gente conseguiu descentralizar o serviço, que era uma proposta nossa também de poder atender melhor a população que estivesse um pouco mais afastada. Como é que está os equipamentos de UPA? Tem bastante procedimento? Tem inauguração prevista? Isso, a gente tem... nós temos hoje 3 unidades que atendem de portas abertas 24 horas. Então a gente tem o pronto-socorro municipal, o HMS, junto com adulto e infantil. Nós temos também o PA de Palmeiras, que é lá na região sul da cidade, funcionando 24 horas. E temos a UPA do Jardim Revista, que é uma unidade de pronto atendimento na Zona Norte. Nós estamos agora fazendo a construção de uma UPA na região de Palmeiras. Então, com isso, a gente vai deixar bem legal, né, essa descentralização. Temos uma proposta também de alongamento do horário de algumas unidades para poder auxiliar o atendimento. Então, tem bastante coisa boa por vir aí. A UPA, né, do Jardim Revista com uma média ali mais ou menos de 14 mil atendimentos mês.
o PS com ortopedia, o complexo todo ali da Santa Casa, mais ou menos em torno aí de uns 18 a 20 mil atendimentos por mês. E o PA de Palmeiras com atendimento um pouco menor, mas que agora com a possibilidade da UPA de Palmeiras a gente amplia esse atendimento também. Muito bem. Falando de segurança agora, o BAEP é uma grande promessa, tá para vir para Suzano, né, que é uma base de operações especiais regional que vai atender toda a região, mas que vai estar instalada em Suzano. Isso é uma coisa muito boa para a cidade, né? Boa para a cidade. Nós temos lá toda uma estrutura que já vem funcionando, o CAEP, que é a companhia, né, do policiamento, mas com a vinda do BAEP nós ganhamos, a região ganha aí cerca de mais 120, 130 homens. Hoje já nós temos uma composição no CAEP de mais ou menos 80 homens, então chegando a 200 homens, seriam mais 120 homens. Fora isso, a gente tem mais investimento da Guarda Municipal, estamos aí atualizando todo o plano de trabalho da Guarda, estamos também com uma proposta de poder levar uma base a mais da GCM para outra região da nossa cidade. Ampliamos o nosso número de câmeras, né? Hoje, inclusive, está sendo instalada a primeira câmera de reconhecimento facial na cidade. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe, né, de como a tecnologia ela tem que estar a favor da administração pública. Verdade. E eu costumo dizer que é o seguinte, é como na saúde, né? A tecnologia ela vem para a gente poder utilizar ela de forma responsável. E eu sei que às vezes algumas pessoas podem não gostar, mas hoje, né, esse monitoramento facial, esse monitoramento via câmera, ele é essencial para o combate à violência nas cidades. Algumas pessoas às vezes falam, mas vai ficar igual um BBB, vai ficar me vendo toda hora, tal. Mas não é isso, pessoal. As pessoas que estão na rua, o cidadão de bem, sabe do quanto é importante ter essa tecnologia a nosso favor. Então hoje a gente está fazendo a primeira instalação da primeira câmera de reconhecimento facial na cidade de Suzano. Então isso para nós também é um marco aí na gestão. E isso é uma tendência mundial, aliás, né? Porque às vezes realmente uma imagem pode elucidar uma situação, um crime, a gente percebe o quanto isso é importante, tanto dentro dos estabelecimentos comerciais como nas ruas, né? Até câmeras particulares ajudam nesse sistema, né? Muito, porque assim, as cidades elas têm crescido. A cidade ela passa, principalmente a região do Alto Tietê, que é uma região muito importante, a cidade de Suzano vem passando por um crescimento populacional muito grande. E a gente precisa de mais monitoramento, seja ele de forma presencial ou seja ele através de câmeras. Então a gente entende que para a gente ter uma cobertura melhor dessa segurança, a câmera vai ser a principal aliada nossa. Então vamos usar, a gente está colocando agora a primeira câmera, mas o nosso objetivo aí é ter várias câmeras de reconhecimento facial. E eu tenho certeza que o cidadão de bem, ele não vai reclamar disso. Né? O cidadão de bem, ele vai estar a favor da gente poder colocar essas câmeras de reconhecimento facial e a gente vai trazer bons resultados para a cidade, eu tenho certeza disso. Dá segurança para o cidadão, Sim. Né? Prefeito, e no começo, analisando o primeiro semestre, né, a sua atuação como prefeito, também falando ainda de segurança, houve um aumento do nível de homicídios. E o senhor fez até uma visita ao secretário Derrite, lá em São Paulo, para tentar fazer uma parceria mais efetiva com o governo do estado para ajudar nessa questão, né? Isso. A gente esteve lá para poder solicitar o maior número de efetivos, né, pedir um pouquinho mais de agilidade nessa questão do BAEP, firmar o convênio do Muralha e das câmeras de reconhecimento facial. Então a gente já esteve lá em 3 oportunidades do nosso mandato e graças a Deus a gente foi muito bem recebido. O secretário deu uma atenção muito legal para a cidade de Suzano, tanto que tudo que ele vem se comprometendo vem acontecendo. Então para a gente isso é muito bacana. Quero agradecer em público também aqui o deputado André do Prado, nosso presidente da Alesp, que acompanhou a gente nessas agendas, aonde trouxe, né, toda a problemática da cidade de Suzano, conhece muito bem a região, conhece a cidade, então a gente conseguiu fazer um convencimento aí com relação ao uso da tecnologia em nossa cidade, então isso culminou aí num trabalho muito legal aí, que eu tenho certeza que, como eu falei aqui, vai trazer resultado positivo para a cidade. A gente sempre fala disso, mas é sempre bom repetir, né, que esse corre com deputados estaduais, com o governo federal, né, é muito importante para que a cidade possa funcionar e a própria região, né? Então é Sim, necessário, né? É muito necessário. A gente tem lá bom relacionamento com vários deputados. Então essa importância do deputado ir lá trazer recursos para a gente,
de ir lá poder ajudar a gente nas demandas que são do Estado, do governo federal. A gente tem o Márcio Alvino, que trabalha muito pela nossa região. Hoje me ligou falando que está mandando, encaminhando mais recursos para a cidade. Então, assim, a gente tem essa facilidade em poder conversar, em poder dialogar, trazer resultado. Eu mesmo, algumas semanas atrás, recebi deputados, inclusive, de outros partidos que está trazendo recursos para a cidade de Suzano para colocar em pavimentação. Então, assim, mas se a gente fala assim, olha, tem recurso, vai beneficiar a cidade de Suzano? Vamos receber, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na cidade. Com certeza. Nessa hora a questão não é partidária. Não, acho que a questão partidária, ela fica muito efervescente no período eleitoral. Depois daquilo, a gente sempre brinca, meu partido é Suzano. Então, esses dias recebi deputado lá do PT mandando recurso para pavimentação lá no Astúrias. E vai falar que não? Não pode, né? Beneficiou lá uma centena de famílias. Isso aí. Então, assim, como eu falei, tá vindo benefício para a cidade de Suzano, tá gerando resultado, tá trazendo bem-estar para a população, a gente vai receber a todos. E vamos falar um pouquinho de política, então, já que estamos nesse assunto. Como é que está a sua relação com o partido? Como é que está a sua visão de futuro na política? O senhor vai tentar uma vaga para deputado? Está querendo concorrer à prefeitura novamente? Vai disputar com a Larissa Chiuchi, talvez? Como é que está isso aí? Legal. Olha, a gente iniciou o mandato agora, né? Então, o nosso pensamento agora é trabalhar. Então, eu tenho um compromisso de ser candidato a prefeito, fui candidato a prefeito, ganhei as eleições, e meu compromisso com a população é trabalhar pela cidade de Suzano. Então a campanha de deputado já está descartada, né? Porque o meu compromisso é com a cidade de Suzano e cumprir o meu mandato, né? Então, em relação a isso, as pessoas às vezes elas perguntam, né? Porque o Rodrigo tem a possibilidade de uma pré-candidatura, né? Então ele está trabalhando para isso, o partido está vendo todo esse movimento com muito bons olhos. Então, acho que a princípio aí o nosso olhar, né, político é em relação às pessoas que vão poder nos auxiliar, e eu acredito que o Rodrigo tem essa possibilidade, porque ele já mostrou todo um serviço na cidade, e se já foi bom com o Rodrigo sendo prefeito, com ele deputado vai ser ainda melhor, né? Então, a gente torce aí para que tudo dê certo a respeito da campanha de nível estadual e federal. E como eu falei, né, assim, ainda é muito cedo, né? A gente está fazendo um trabalho, né? A gente quer ter um resultado durante esses 4 anos. Então não dá para a gente nem falar de campanha, porque a gente está focado em administrar bem a cidade, em ter uma cidade melhor a cada dia. E eu acredito que o partido, ele é um partido muito forte aqui na região, né? O Partido Liberal, o PL, é um partido que se estruturou muito bem aqui na região. Acredito também que no estado e em Brasília o partido tem uma notoriedade muito grande. Então a gente aguarda aí as decisões aí do partido com relação aos próximos passos, de como vai ser, de como nós vamos trabalhar, mas eu só tenho a agradecer, né, ao partido, ao PL, só tenho a agradecer ao presidente Valdemar, ao Márcio, ao André, ao Rodrigo, que me deu toda a oportunidade, me deu toda a força para que eu pudesse ser eleito e que eu pudesse aí, então, enquanto prefeito, receber recursos, em poder ter eles como articuladores em cada esfera que cada um pertence. Então, como eu sempre falo, né, para finalizar o assunto, eu sou um soldado do partido. Então, o que precisar, pode contar comigo, e a gente segue firme no PL aí, com o nosso objetivo aí, que é de administrar bem a cidade, da gente ter bons deputados aí, da gente poder trabalhar. Claro, se for vontade da população, né, se for o desejo, né, do povo, quem sabe a gente aí poder concorrer numa segunda eleição. Prefeito, vamos falar só um pouquinho de educação, só para a gente fechar nosso ciclo aí de pastas, né? Educação também é um setor muito importante, né? E qual é o olhar que Suzano está dando para a educação nesse momento? Sim, nós temos alguns eixos que são importantes na educação, então a gente já traçou algumas ideias que nós temos. Então, a primeira é a gente poder fortalecer a nossa rede através de capacitação aos professores, e com isso a gente melhorar um pouco a nossa nota no IDEB. Então é um objetivo que nós temos. Um segundo momento é que a gente possa manter as políticas públicas que deram certo para a educação de Suzano,
para assistência dos alunos. Então, a gente poder entregar o uniforme em dia, a gente poder entregar o material didático, a gente poder ter lá o kit que nós temos, que é o kit da educação, que é o estojo, o lápis, a borracha, a tesoura, a régua, para todas as crianças. Então, trazer essa oportunidade para as crianças. Uma outra parte importante, que é o nosso programa, né, de manutenção nas escolas, que lá nós chamamos de PDDM, que é um programa onde a prefeitura investe em torno de 5 milhões para as escolas terem ali um recurso para poder fazer a manutenção das escolas. Uma outra política muito importante também, que a gente colocou como uma prioridade do nosso governo, é que a nossa Secretaria de Educação ela possa cumprir todas as metas que nós estabelecemos no nosso plano de governo. Entre elas, a diminuição, né, das filas em creche. Então isso também é uma coisa que a gente está correndo bastante. Para a gente chegar até o final do nosso mandato, nosso desejo é que essa fila esteja zerada. Né? Então isso também é uma outra demanda que a gente estabeleceu. Inauguração de novas escolas, como nós vamos ter lá, escola no Quaresmeira, escola no Badra, escola na Vila do Peix, escola no Jardim Europa. Então são mais de 5 escolas que nós temos ao longo desse período para poder inaugurar. Então tem bastante coisa que a gente quer fazer também pela educação. Tem um projeto que chamou a minha atenção e que eu achei muito bacana também, que é Cuidar da Mente, né, que é um programa voltado para contra o bullying e que ele prevê, né, uma conversa com as crianças, prevê como é que funciona isso e de onde surgiu essa ideia, que eu achei realmente muito bacana, muito interessante. Nós temos alguns programas dentro da educação, entre eles o Prevenir, que é um trabalho em rede que nós temos com todas as crianças, os professores e os coordenadores também. Então, o programa Prevenir, ele identifica na sua raiz o problema pela qual aquela criança ou aquele servidor está passando. E com isso, a gente consegue identificar, né, de forma mais rápida se aquilo vai gerar algum problema dentro da escola ou dentro da família das crianças. Então a gente tem todo um cronograma desse programa que a gente atende nas escolas e além disso a gente tem um passo a passo, como se fosse um protocolo de atendimento com cada criança. Então o professor identificou um comportamento diferente do aluno dentro da sala, esse aluno já é deslocado para algum atendimento especializado. Então, se for da saúde mental, esse aluno já passa por um tratamento de saúde mental. Se for alguma coisa que precisa da assistência social, a própria secretaria já faz o link com a Secretaria de Assistência Social e vai ver se é alguma coisa de vulnerabilidade social. Então, é um programa muito bacana que a gente envolve quase que todas as secretarias no atendimento daquela família e daquela criança em específico. É muito interessante, muito legal mesmo. Bacana. Bom, para encerrar, eu queria que o senhor falasse, então, o que o suzanense pode esperar para os próximos, para o final do seu mandato, até 2028, né, para os próximos anos, e como é que o senhor se sente hoje, nesse momento, como administrador da cidade, e mandar um recado aí para a população de Suzano. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a toda a equipe que nos atendeu muito bem, nesse programa bacana, que a gente fala um pouquinho aqui sobre a cidade de Suzano, sobre tudo aquilo que a cidade vem vivenciando nesses últimos anos, chegada de novas indústrias, novas obras, alça do Rodoanel, prolongamento da Robert Simons, novas escolas, novas unidades de saúde. Então isso é muito bacana para a gente poder atualizar as pessoas que nos assistem. Agradecer a todos aqui do AtoCast, obrigado em seu nome, agradecer a toda a equipe, cumprimentar o Paulinho Pavione que me acompanha na data de hoje, e dizer que a população de Suzano pode esperar muito trabalho da minha parte. Né? Acordo todos os dias muito cedo, vamos dormir todos os dias muito tarde, e aí, através do nosso trabalho, que a gente vai conseguir fazer aquilo que foi proposto, então, enquanto candidato, que é transformar vidas. Nós só estamos lá ali se for do desejo da população e se for para poder transformar vidas. Então a população pode esperar da gente aqui muito trabalho, muita entrega. São várias e várias obras que a gente está aí, né, entregando para a cidade de Suzano. E eu tenho certeza que nós vamos entregar uma cidade muito melhor do que aquela que nós recebemos há vários e vários anos atrás. Uma cidade que realmente vai ser exemplo para a região do Alto Tietê. Eu fui eleito com mais de 124 mil votos. O prefeito mais jovem da cidade, o prefeito mais votado da história da cidade. Então,
esse reconhecimento me traz muita responsabilidade para poder trabalhar todos os dias em prol de uma cidade melhor. Eu nasci na cidade de Suzano, cresci na cidade de Suzano, moro até hoje na cidade de Suzano, não tenho intenção de sair de lá. Então, para isso, eu preciso construir uma cidade para que eu possa viver tranquilamente com a minha família e também para todos os suzanenses. Tá certo, prefeito. Quero agradecer muito pela sua participação e tá convidado para voltar, viu? Com certeza. Porque ainda tem assunto, não esgotou, não. É isso aí. Tem muita coisa, gente, mas muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Muito Quero obrigado. agradecer também o Paulinho Pavione pela oportunidade por trazer o prefeito aqui pra gente. E agradecer o Cláudio Marcelo, que hoje é aniversariante do dia. Parabéns pela parceria. Verdade, muito né? obrigada. Parabéns, viu, Claudio? E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente, pela audiência, pelo carinho. E a gente se vê na próxima entrevista do AtoCast. Você sempre lembra, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha pelo YouTube, faz a sua inscrição. E a gente vai estar toda semana com um assunto diferente, com uma nova conversa bacana aí para você acompanhar. Muito obrigada e até a próxima.